Graça e paz, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para celebrarmos ao nome do Senhor, Primeiro domingo de maio, e estamos tendo o nosso culto, logicamente, presencialmente, e também estamos tendo aqui a nossa transmissão via YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, a você que tem celebrado conosco a graça do Senhor e a salvação que temos em Jesus Cristo virtualmente, e com certeza, muito em breve, estaremos todos seguros para termos esse momento juntos. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa nessa manhã louvar juntamente conosco ao nome do Senhor e que em nome de Jesus, você possa ouvir aquilo que Ele tem para você nessa manhã. Que o Senhor fale ao seu coração e receba o seu louvor. Amém? Vamos iniciar a nossa celebração orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te agradecemos, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia e tem se manifestado em nós, Pai, e tem se revelado através das nossas vidas, Pai. Te pedimos que neste dia possamos ouvir a Tua voz, possamos celebrar ao Teu nome, possamos louvar ao Senhor e que em nome de Jesus seja um dia especial para todos nós. Deus, em nome de Jesus, fala a cada coração, toca cada coração segundo a necessidade, Pai. E recebe o nosso louvor e ouça, Pai, as nossas orações, aquilo que temos a declarar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, vamos louvar ao Senhor. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, meu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, meu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está.
irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Vamos à mensagem. Como você já sabe, terminamos na semana passada a nossa série que falava sobre oração. E sempre entre uma série e outra, sempre em um momento, né, que nós encerramos um momento como encerramos, uma leitura intensa em alguns textos,
Então a gente normalmente traz uma leitura de uma parábola, uma meditação em cima de uma parábola, um sermão em cima de algum texto já bem conhecido, para que nós possamos então, né, celebrar aquilo que o Senhor tem feito, ouvir sobre aquilo que o Senhor tem a dizer a nossos corações, de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, avulsa no sentido da nossa hierarquia, de nossa estruturação de palavra. Amém? E aí então, em breve, começaremos outra série. Hoje nós vamos ler uma parábola do Senhor, nós vamos abordar uma parábola que o Senhor Jesus nos contou, que está em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 15. Nós vamos até o versículo 16, na verdade. Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra e te agradecemos. Pedimos que o Senhor revele ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, de maneira individual e também como igreja, Pai, para que possamos ter a instrução do Senhor a respeito de como, Pai, o que aprender sobre essa palavra e como agir, Pai, em nossos dias. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos neste momento, Pai. Amém. Amém. Bom, como você pode ver, essa é a parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus conta uma parábola muito interessante para nós, que um proprietário de uma vinha tinha ali, né, a sua plantação, e então ele foi até um lugar contratar freelancers, como nós diríamos hoje, né, diaristas, né, para trabalhar. Então ele foi logo às 6 da manhã, por volta das 6 da manhã, e conversou com alguns e combinou com eles: lhes pagarei 1 denário. E então vocês trabalham para mim. Combinado? Combinado. E eles foram. Ele fez a mesma coisa, foi ao lugar às 9 horas e disse: olha, vocês querem trabalhar? Venham trabalhar e lhes pagarei o que é justo. Serei justo com vocês. Então ele fez isso às 9, fez isso às 12 horas, fez isso às 15 horas e, por último, ele voltou às 17 horas. Às 17 horas, quando ele volta, tem alguns homens ainda ali, né? A jornada de trabalho se encerraria às 18 horas. Mas às 17 horas, faltando 1 hora para encerrar o trabalho, ele voltou ali, encontrou alguns rapazes, algumas pessoas, alguns homens ainda desocupados e perguntou: por que vocês estão desocupados até agora? Passaram o dia inteiro desocupados. E eles disseram: olha, nós não fomos contratados. Então ele disse: venham para a minha vinha. Perceba que dessa vez ele não combinou o preço e não disse nada a respeito disso, simplesmente convidou aqueles rapazes. Eles foram. Chegando, eles trabalharam 1 hora, deu o encerramento da jornada, 18 horas, e então ele chamou o seu administrador e disse: olha, vá lá, chame todos e pague-os, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Bom, ele pagou, chegou os últimos que trabalharam apenas 1 hora, e ele pagou 1 denário.
Um denário, só para abrir um parênteses, um denário era um valor, e nós podemos entender como um valor pago por uma diária. Mas normalmente esse valor era pago para alguém que era contratado fixo. Então era um valor justo, era um valor generoso para um diarista. Um diarista, uma pessoa contratada em regime de freelance, como nós diríamos hoje, receberia uma fração de um denário. Mas esse senhor, logo cedo, às 6 horas da manhã, combinou um denário para um diarista, o que foi muito generoso da parte dele e que aqueles primeiros então aceitaram e foram com ele. Agora, no momento de pagar, o administrador pagou um denário, né? Pagou um denário para quem trabalhou 1 hora. E ele foi pagando então para quem chegou às 17, pagou para quem chegou às 15, pagou para quem chegou às 12, pagou para quem chegou às 9. E então, quando chegou a hora de pagar para quem chegou às 6, ele pagou também o que havia combinado com esses, um denário. Nesse momento, a parábola nos diz, Jesus nos conta, através da parábola, que esses primeiros trabalhadores ficaram chateados. Eles disseram o seguinte: olha, você pagou para nós o mesmo que pagou para quem trabalhou 1 hora. Nós aguentamos até o calor da meio-dia, né? Aguentamos até o período mais difícil da colheita. E você pagou a mesma coisa para quem trabalhou apenas 1 hora? E então aí o proprietário diz: olha, eu não estou sendo injusto com vocês. Eu estou pagando a vocês aquilo que nós combinamos. Recebam o que é de vocês e vão. E então ele diz: eu não tenho o direito de fazer o que quiser com o dinheiro que é meu? Se assim eu tenho o direito, será que vocês estão com inveja por causa da minha generosidade? E aí o Senhor Jesus encerra essa parábola e, por último, ele diz um provérbio que ele já havia dito um pouco antes. Se você ler o capítulo 19, o último versículo, diz o seguinte, versículo 30 do capítulo 19 de Mateus: contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão primeiros. Jesus termina também essa parábola, ao encerrar a parábola, ele diz a mesma coisa. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, quando Jesus conta essa parábola, ele conta num determinado momento. Todos nós lembramos da história do jovem rico. E essa história do jovem rico que chega até Jesus para saber como herdar a vida eterna, como ter a vida eterna, nós encontramos aqui no capítulo 19, a partir do versículo 16. Quando esse jovem chega a Jesus, Jesus diz o seguinte para ele: cumpra, né, os mandamentos. O que diz o mandamento e como você os lê? E ele então diz: cumpra. Quando Jesus diz isso, o jovem, o rapaz rico, diz que já fez tudo, que cumpre a lei. Então o Senhor Jesus o convida para segui-lo, porém ele diz: venda tudo o que você tem, dê aos pobres, doe e depois siga-me. Né? Após Jesus dizer isso, aquele jovem, aquele rapaz, vai embora triste. E aí Jesus diz que, olha, é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando isso acontece, logo depois, e eu estou dizendo o texto anterior para que você entenda o contexto da parábola, existe um diálogo entre Jesus e os discípulos. Não é? Versículo 23 do capítulo 19 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Versículo 25. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Versículo 16. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro, né? Olha aqui, versículo 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Bom, depois ainda tem uma fala de Jesus, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: essa parábola, a parábola da vinha, né, dos trabalhadores da vinha, ela é contada no contexto onde o assunto era a salvação, onde o contexto era a vida eterna, onde o assunto era a vida no reino de Deus. Então, Jesus nos conta essa parábola, para que você entenda um pouquinho o contexto em que Jesus contou essa parábola. Quem tinha uma plantação de uvas, né, quem tinha a vinha,
normalmente tinha ela num lugar de difícil trabalho. Israel tinha lugares de planícies e lugares de colinas, montes, né? As planícies eram para plantação de trigo e para criação de gado. Agora, as colinas eram então para a plantação de vinha. A plantação de vinha, normalmente a colheita era feita no final do verão, aliás, no início do verão, não é? Então, quando se faria a colheita das vinhas, tinha que ser rápido. A colheita a colheita das vinhas tinha que ser uma ação rápida daquele que tinha essa plantação. Por isso que era comum, e Jesus conta essa parábola nesse contexto, né, dos seus dias, porque era comum alguém que tinha uma plantação, tinha uma vinha, contratar freelances. E como que isso se dava? Havia feira na cidade, não é? Um lugar público com muitas pessoas, onde haviam ali pessoas dispostas e necessitando de trabalho. Então, nessa necessidade do trabalho dessas pessoas, elas iam ali, ficavam à disposição, para que você crie uma imagem na sua cabeça. Talvez, eu não sei se seja a mais próxima disso, mas não sei se você já passou pelas estradas e viu os chapas, né, que fica com aquelas placas escrito chapa, e normalmente eles estão esperando um trabalho, né, freelance, por um caminhoneiro, né, que passe ali. Era mais ou menos isso. Ali haviam aquelas pessoas e eram contratadas de maneira avulsa. Então eles ficavam ali em grupos e aí havia negociação, então eles iam fazer o trabalho. Nessa época era muito comum, porque as colheitas, né, precisavam ser feitas de maneira rápida. Então aqueles proprietários de vinhas, então contratavam essas pessoas, esses diaristas, e então a colheita era feita de maneira mais rápida. Na parábola, aquele proprietário foi às 6 da manhã, que era quando se iniciava o dia de trabalho, a jornada de trabalho. E ele combina o valor de um denário. Como eu já disse, era um valor generoso daquele proprietário. Então depois ele faz o mesmo processo de procura, de busca, de convite e de negociação, ou na verdade nas próximas ele não faz a negociação, mas ele faz a mesma chamada, o mesmo convite a outros, às 9, às 12, às 13. E o que nos chama a atenção é ele ir às 17 horas. Porque agora só faltava 1 hora de trabalho. Percebemos que a questão da necessidade da colheita era grande, mas nem tanto para que se procurasse alguém às 17 horas. Então já vemos um ponto importante, né, a respeito desta parábola sobre esse proprietário, que o convite dele nem sempre tinha a ver, ou na sua totalidade, não é? Se nós podemos pegar de maneira mais objetiva, né, a grande questão para aquele proprietário poderia não ser, não é, a colheita em si, mas justamente a sua generosidade com aqueles que ele convidou. Então perceba que ele vai em vários momentos e convida várias pessoas. Essas pessoas que ficavam, né, esses homens que ficavam até às 17 horas sem serem contratados, muito provavelmente eles eram pessoas mais velhas ou de alguma maneira menos qualificados. Seria normal que eles ganhassem menos ainda, mais fracionado ainda do que um denário, uma fração menor de um denário. Porém, no momento do pagamento, e esse é o ponto que Jesus quer nos dar uma lição, e queria ali para os discípulos dar uma lição a respeito da conversa sobre a vida eterna, da conversa sobre o reino de Deus. Ele queria demonstrar para os discípulos e dar aos discípulos uma resposta a respeito disso que havia acontecido um pouco antes. Primeiro, um jovem que não esteve disposto a abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Em contrapartida, tínhamos os discípulos que deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pedro diz, nós deixamos tudo. Ou seja, Pedro estava dizendo o seguinte, aquilo que o Senhor mandou o jovem fazer, que ele não se dispôs, nós fizemos. Então o que será de nós? E Jesus então conta essa parábola para explicar como no reino dos céus as coisas funcionam. Quando nós olhamos essa parábola de maneira isolada, muitas vezes nós corremos o risco de vermos uma atitude injusta daquele que contrata, do proprietário. Porque normalmente quando nós fazemos uma leitura do texto, de qualquer texto, normalmente nós nos colocamos no centro da leitura.
Normalmente nós avaliamos essa história e nos colocamos nos papéis de maneira central. Então, quando nós olhamos essa atitude desse proprietário, em um primeiro momento, inclusive dado a questão trabalhista, a cultura trabalhista que nós temos no nosso país, nós olhamos e falamos, realmente esse proprietário ele foi injusto. Porque os últimos trabalharam apenas 1 hora e os primeiros trabalharam 12 horas. Mas quando nós começamos a correr, nós começamos a perceber no texto algumas lições. E fazendo um paralelo no texto a respeito das figuras, das imagens geradas na parábola para o que nós compreendemos do reino dos céus. Só para que você consiga, de repente, durante a semana, enquanto você estiver meditando sobre esse texto, caminhar novamente no texto e ter novas percepções, novas compreensões a respeito do texto. A vinha fala a respeito do reino de Deus. Fala a respeito do serviço no reino de Deus. Perceba que quando Jesus começa a contar a parábola, ele diz o seguinte: pois o reino dos céus é como. Aqui nessa introdução, Jesus deixa claro que agora a história que ele vai contar trata a respeito deste assunto na completude da história. Né? Não apenas a próxima fala dele, mas toda a história que ele passa a falar agora vai nos explicar algo a respeito do reino dos céus. Então, nesse texto percebemos que o proprietário, ele é Deus. Ele faz ali o papel de Deus, do nosso Senhor. Os empregados, as pessoas que estão ali, os diaristas, somos nós, eu e você, que ao longo do tempo somos convidados a trabalhar nessa vinha, que é o reino de Deus, para fazer a colheita. Em um outro texto, Jesus vai dizer de que a colheita está pronta para ser feita. Nós precisamos orar para que Deus envie trabalhadores. Não é? Então perceba que a vinha é onde nós trabalhamos, é onde o Senhor Deus nos convidou para trabalhar. Mas o que seria o denário? O denário é o que nós receberemos. E isso fala a respeito dessa vida eterna que aquele jovem buscava. Fala a respeito da salvação que Jesus então estava ensinando a respeito para os discípulos. Né? Todos nós queremos ser salvos. A grande questão, no entanto, para mim e para você, quando nós chegamos diante de Jesus Cristo, é no que nós estamos interessados. Ou o que tem valor para mim e para você. De fato, para os trabalhadores, o valor de tudo que eles estavam fazendo era o denário. Era o salário, era o dinheiro que eles iriam ganhar. Essa era a necessidade deles. A grande questão para aqueles homens que estavam ali esperando serem contratados, a grande preocupação deles era o dinheiro. No entanto, quando nós olhamos o texto, e no final, quando vemos o momento deles serem pagos, imagine você, se coloque na situação. Você trabalhou 1 hora. Se coloque primeiro no lugar dos que chegaram por último. Você trabalhou apenas 1 hora. E quando você recebe o valor que normalmente uma pessoa recebe por um dia inteiro. Talvez você diga assim, poxa, mas eles trabalharam menos, E talvez de alguma maneira você pode até associar mentalmente ou sem perceber esses homens a pessoas preguiçosas. Mas perceba que quando aquele proprietário foi convidar aqueles homens, quando ele chegou lá, aqueles homens estavam desde de manhã. Não é? Perceba que o proprietário chega às 6 da manhã para os primeiros chamados, mas quando ele chega às 17, aqueles que estavam ali às 17 estavam o dia inteiro, porque o dono da vinha diz o seguinte, versículo 8, ao cair da tarde, o dono da vinha disse, um pouquinho antes, versículo 6, saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Esses homens não eram homens preguiçosos. Não eram pessoas que não queriam trabalhar. Eram pessoas que ainda não haviam sido chamadas, convocadas para o trabalho. Então, de uma certa forma, eles estavam ali à espera, na esperança de serem chamados ainda. Imagine você, talvez eu e você, e talvez, bem talvez, se chegássemos em um determinado lugar onde pessoas são contratadas para uma jornada de trabalho, às 6 horas da manhã, ficamos ali, 9 horas, mais pessoas saem contratadas. Meio-dia, mais pessoas saem contratadas. 15 horas, mais pessoas
saíram contratados. Talvez eu e você iríamos embora, porque diríamos, olha, 3 horas da tarde, não dá mais. No entanto, esses homens ainda, de maneira esperançosa, ou talvez porque essa fosse a última saída deles, ou a única saída para eles, falando do trabalho, ficaram ali, permaneceram ali. E às 17 horas eles foram contratados. Então aquele homem os chamou, os convidou, sem sequer dizer sobre salário, sobre o que iriam ganhar. Mas quando eles vão receber, então eles recebem. Imagine, se coloque no lugar desses homens. Você que esperou muito e quando chegou a hora, recebeu o mesmo valor que receberia se tivesse trabalhado o dia inteiro. E isso aconteceu com quem chegou às 3, isso aconteceu com quem chegou às 12, isso aconteceu com quem chegou às 9. E quando então, agora se coloque no lugar de quem chegou às 6 da manhã. Aqueles homens estavam trabalhando desde as 6 da manhã, combinaram o valor a ser recebido. Então 9 horas chegaram novas pessoas. Meio-dia chegaram outras pessoas. 15 horas chegaram outras pessoas. E às 17 horas, por mais impressionante que fosse, chegaram outras pessoas. Né? E aqueles homens estavam ali desde as 6 horas da manhã. Quando foram receber, receberam o combinado, não é? Mas na cabeça deles, agora o combinado não fazia mais sentido. Porque talvez, na cabeça deles, quando aquelas pessoas que receberam 1 denário por 1 hora de trabalho, eles podem ter pensado o seguinte, olha, se eles receberam 1 denário por 1 hora, então nós receberemos 12. E talvez por algum motivo eles fixaram em sua mente o objetivo de receber o salário de 12 dias de trabalho por 1. Não é mesmo? Talvez, olhando isso isoladamente, nós pensemos, não, mas isso não é justo, receber 12 dias de salário por 1. Mas a grande questão não é essa. A grande questão para mim e para você nesse texto está em nós sermos generosos pela graça do nosso Senhor. O assunto desse texto é a graça de Deus e a nossa gratidão. A generosidade de Deus e a nossa gratidão. Nós precisamos ser gratos. E para nós sermos gratos, isso é uma coisa muito importante. Todo aquele que é grato a alguém por alguma coisa. Já disse isso inúmeras vezes, né? Na mensagem, isso é uma expressão que normalmente eu uso. Quem é grato a alguém por alguma coisa. Né? Perceba que esses homens, às 6 horas da manhã, eles perceberam. Na cabeça dele, quando um contratante chegou e disse, olha, vocês vão receber 1 denário. 1 denário era o salário, por exemplo, de um soldado da época. Então, ou seja, o que eu quero que você entenda é que esse era o valor recebido por alguém que trabalhava de maneira fixa. Era normal nessa época que alguém que era fixo, né, um contratado fixo, recebesse mais por 1 dia de trabalho do que um diarista. Então, quando aquele homem chegou e ofereceu o valor de alguém que trabalhava fixo, a diária de alguém que trabalhava fixo por 1 dia, eles ficaram contentes. No entanto, agora as coisas mudaram. Não é? Agora, diante do que aconteceu, diante do fato daqueles que trabalharam 1 hora terem recebido 1 denário, na cabeça deles talvez, olha, não, agora é justo que nós ganhemos 12 vezes o que temos. Né? Então, a grande questão para mim e para você é a nossa gratidão na percepção da generosidade. Perceba que aqueles homens que foram contratados às 6 da manhã, na cabeça dele, quando eles foram receber, a generosidade do contratante mudou. Na cabeça deles. Aquele homem que, às 6 da manhã, na cabeça deles, era alguém generoso por pagar a eles mais do que qualquer um pagaria, agora era alguém injusto. Agora aquele mesmo contratante era alguém injusto. Por quê? Porque eles mudaram o foco. Mudaram o foco da visão deles. A grande questão, como eu já disse no início, é o que você quer. O que tem valor para você. Não estou dizendo com isso que a vida eterna não tem valor. Não estou dizendo com isso que a salvação não tem valor, porque o denário representa isso. A salvação representa a vida eterna no texto que nós temos. A grande questão é a seguinte. A vida eterna, para nós, ela tem muito valor,
porque é na vida eterna que nós estaremos com aquele que nos chamou. Pare para pensar. O que é similar entre todos os contratados? Entre o das 6, o das 9, o das 12, o das 15 e o das 17. O que é o mesmo? Para eles receberem a mesma coisa, eles não trabalharam ao mesmo tempo. Eles não trabalharam com o mesmo esforço. Eles não trabalharam nas mesmas condições. Agora, o que é similar entre eles? Primeira coisa que é similar entre eles: quem os chamou. Quem os chamou é o mesmo. Então, aqueles que foram contratados às 6 foram contratados e chamados pelo mesmo que chamou os da 17. Outra coisa que é a mesma coisa entre eles: o lugar onde eles trabalharam. A vinha é a mesma entre o das 6 da manhã e o das 17. É a mesma. Não é mesmo? O administrador também é o mesmo. E o denário é o mesmo. O que receberam é o mesmo. Então, o que une todos eles, e especialmente eu quero chamar a sua atenção para aquele que os chamou. Quem os chamou é o mesmo. E se eles tivessem mantido, se os das 6 da manhã tivessem mantido seus olhos naquele que os chamou, e não tivessem olhado para aqueles das 17 horas, eles ainda seriam gratos. Mas eles mudaram o centro do olhar deles para aquilo que receberiam. Não quero dizer com isso, mais uma vez, quero que você entenda. Não estou dizendo que nós não devemos almejar a salvação. Devemos sim ter os olhos na salvação, na vida eterna. Porém, entendendo que o grande valor da salvação e da vida eterna é que estaremos com aquele que nos chamou. E mais, né? Quando nós olhamos essa história, nós lembramos, por exemplo, do ladrão da cruz ao lado de Jesus, que havia feito tudo errado durante sua vida. Porém, naquele último instante, ele olhou e disse para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus ali disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é aquele que foi contratado, né, foi chamado às 17 horas. No último instante, ele foi chamado e foi salvo por Jesus Cristo. Enquanto os discípulos batalharam, caminharam ao lado de Jesus e morreram por causa do Evangelho, por causa da mensagem. Agora, aquele homem ao lado de Jesus na cruz foi no último instante da sua vida. Perceba que o que une tanto os discípulos quanto aquele homem é justamente aquele que os chamou. E o que eu quero que você entenda nessa mensagem hoje é que eu e você precisamos ter uma vida de gratidão. Nós, para sermos gratos, precisamos ter os nossos olhos fixos em duas coisas: na generosidade de Deus que nos chamou, apesar de nós não merecermos, apesar de nós não sermos capacitados, apesar ainda nós, eu e você, estamos num tempo muito perto da chegada do nosso Senhor Jesus, muito perto do encerramento dessa jornada. Nós estamos muito próximos da vinda de Jesus Cristo. Estamos na última hora da colheita. É isso que nós percebemos. No nosso mundo, é isso que nós percebemos. Nós estamos nós fomos chamados, convidados às 17 horas. E nós precisamos ter o nosso coração grato, porque aquele que nos chamou é o mesmo que chamou Moisés, é o mesmo que chamou Elias, é o mesmo que chamou Daniel, é o mesmo que chamou Pedro, é o mesmo que chamou João, Paulo, é o mesmo que chamou Lutero, Calvino, é o mesmo. E nós estamos aqui, chegando às 17 horas, e sabe o que receberemos? A mesma coisa que todos aqueles que reconheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Receberemos a vida eterna, a salvação. E nós devemos levar uma vida de gratidão. Não podemos caminhar por medo, não podemos caminhar por paixões políticas, não podemos caminhar por essas questões ideológicas que cada vez mais entram em nossos corações e mentes e nos afastam daqueles com quem nós devemos ter comunhão e uma caminhada de amor. Não. Nós devemos
ter em nosso coração a gratidão, os olhos fixos naquele que é generoso, que nos chamou e que nos pagará, que nos recompensará, tal qual não o que nós merecemos, mas sim a sua generosidade. Ele age segundo o amor que ele tem por mim e por você. Perceba que eu e você recebemos o mesmo do que os discípulos que andaram com Jesus, dado o fato de que Jesus Cristo morreu por eles e morreu por nós também. A salvação a mim e a você é a mesma, mesmo eu tendo nascido em berço evangélico. Esse ano eu faço 36 anos. E eu estava pensando esses dias que esse ano eu completo 30 anos trabalhando no Ministério de Música da igreja. Comecei com 6 anos de idade, numa igrejinha, numa garagem em Santo André, Rua Bagé, ali na Carijós. E hoje, 30 anos depois, eu estou aqui trazendo a mensagem para você. São 30 anos. Mas isso não me faz merecedor. Na verdade, isso para mim tem que ser motivo de maior gratidão. Se aqueles que chegaram às 12 horas ganharam algo a mais do que os que chegaram às 17, sabe o que foi? A oportunidade de poderem passar mais tempo com aquele que os chamou. E se eles tivessem focado seus olhos nisso, talvez eles não tivessem sido advertidos pelo proprietário. Se eles tivessem entendido o benefício que tiveram de passar 12 horas com aquele homem generoso e aprendido, talvez eles não tivessem sido advertidos pela inveja. Sempre que nós tiramos nossos olhos da generosidade de Deus, sempre que esquecemos que nós não somos merecedores de nada, em nosso coração brota a inveja, brota a competição, brota a comparação. Sempre que usamos frases como, olha, eu vou à igreja sempre, desde sempre, e como é que pode? Como é que pode o quê, meus irmãos? Nós não somos merecedores de nada. De nada. Tudo que temos. Assim como Paulo diz, olha, se eu morrer, é lucro. Se eu viver, é Cristo. Tudo que nós vivemos, em tudo devemos dar graças. Por quê? Porque seja na situação boa ou na situação ruim, nós estamos com aquele que nos chamou. E isso é uma maravilha. Isso é motivo de nós agradecermos. Se passamos por dificuldades, passamos com Cristo, passamos com o pastor que anda conosco no vale da sombra da morte. Se passamos por momentos de bonança, por vales, por pastos verdejantes, passamos com aquele que nos chamou também. Então, se aqueles homens que foram contratados às 6 da manhã tivessem focado seus olhos no privilégio de terem passado o dia com aquele homem generoso, tão generoso que lhes pagaria mais do que o justo, eles não teriam sido advertidos. Então, com isso, o que eu quero que você entenda desse texto é isso. Eu e você precisamos entender que o nosso Senhor, Ele é generoso. Que tudo que passarmos neste mundo, nesta peregrinação, será com Ele. E esse é o grande privilégio da nossa vida. Nós temos o privilégio de conhecermos um Senhor generoso. Um Senhor a quem faz sentido servir. Não sei se você já trabalhou para algum chefe que não conhecia do assunto do qual era proprietário ou que não conhecia do seu trabalho. Então, por não saber da dificuldade ou do valor do seu trabalho, não dava o devido valor ao seu trabalho ou mesmo a você. E é muito ruim, quando a gente trabalha para alguém que não entende, que não é generoso, que não é misericordioso, não é amável. Não é ruim? Pessoas que, por exemplo, usam a seguinte frase: eu estou te pagando. Não é mesmo? É ruim. E eu e você temos o privilégio de servir ao Senhor, que por mais que nós não mereçamos, Ele é generoso. Faz sentido servir a esse Senhor, porque Ele é melhor do que nós. Ele nem precisava de nós para falar a verdade. Se Ele quisesse, faria sua colheita sozinho, se quisesse. Mas nos convidou para participar
da sua vinha, participar do seu ministério. E esse é o privilégio. Nós poderíamos estar até agora desempregados, né, entre aspas. Poderíamos estar até agora entregues ao nada, ainda desocupados na vida. Mas não, Ele nos chamou e nos fez ter vida. Nós ainda poderíamos estar fugindo da morte. Nós ainda poderíamos estar fugindo da morte e caminhando para a morte. Mas não, Ele nos convidou e deu sentido para o nosso dia, deu sentido para a nossa vida e nos fez caminhar em direção à vida. Vida essa que teremos eternamente. E mais, teremos a vida eterna e com Ele. Então que em nome de Jesus, eu e você entendamos a generosidade maravilhosa do nosso Senhor, que nos chamou e que independente de o quanto nós tenhamos feito até hoje, independente de o quanto nós conhecemos, de o quanto nós estudamos, de o quanto nós vamos à igreja, Ele ainda assim nos chamou e quer passar o tempo conosco, que resta para a colheita. Quer que façamos parte do seu trabalho, quer que façamos parte da sua colheita. Que em nome de Jesus você se engaje. Não importa se você se converteu hoje, se você se converteu ontem, que você entenda o privilégio, não é mesmo? Que nós não sejamos como o irmão mais velho do filho pródigo, que estava com o seu pai, tinha tudo que era do seu pai, mas não entendeu esse valor. E no retorno do filho pródigo, ele ficou se comparando com ele e deixou em seu coração nascer a inveja. E não percebeu que estava diante de um pai que era generoso. Generoso ao ponto de dizer, olha, tudo que eu tenho é seu. Mas não, ele justamente se comparou ao irmão que caminhou por onde caminhou e sofreu o que sofreu. Que eu e você tenhamos em mente isso. Nós fomos chamados, já fomos encontrados pelo nosso Senhor. Já estamos servindo e que façamos isso bem, sabendo de que o nosso Senhor é generoso. Nós não merecemos, mas Ele nos concede muito mais do que pedimos, pensamos, muito, muito mais do que merecemos. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma caminhada diária de gratidão. Lembrando sempre de que quem é grato a alguém por alguma coisa. E que você nunca se esqueça que você deve ser grato a Deus por tudo, sejam momentos bons, sejam momentos ruins, porque todos esses momentos você passa justamente com Ele, que é aquele que te chamou, que é aquele que me chamou e que é aquele que nos ama. Não nos chamou por causa do serviço, chamou porque nos ama. Poderia fazer o que faremos sozinho, mas não, preferiu nos convidar para trabalhar junto com Ele. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma vida de gratidão. Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus de amor, um Deus generoso, que vai muito além do que pedimos, pensamos, vai muito além, foi muito além do que merecemos. Te louvamos pela salvação, pela vida eterna que temos. Não poderíamos fazer nada por ela. Se não fosse o Senhor ter vindo até nós, nos chamar, não poderíamos encontrar a Ti. Mas o Senhor nos encontrou, nos chamou e ainda assim nos recompensou. Te louvamos porque o Senhor nos convidou a participar contigo da Tua colheita. E que possamos fazer isso com o nosso coração grato, sabendo que Tu és um Deus generoso e que nos ama e que nos chamou principalmente porque nos ama. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine a manter o nosso coração grato por tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Um domingo realmente de muita graça, de um domingo de muita gratidão e de muita generosidade do nosso Senhor revelada a você. Que Deus abençoe o seu domingo. Fique com Deus.
viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver,